Saúde os irmãos, com a Shalom do Altíssimo. Meu nome é Igor e você está no canal Aprendiz de Al. Hoje falaremos sobre teologia. Bom, irmãos, a primeira pergunta que a gente deve fazer é se a teologia ou os cursos de teologia, as faculdades de teologia em si mesmas, se elas têm respaldo nas Escrituras, se os primeiros irmãos, os apóstolos, eles fizeram algo parecido, com um curso de teologia. Bom, a única resposta que nós temos, mais aproximada do que seria um curso de teologia, seriam as escolas de profetas do Antigo Testamento, não do Novo, ok? No Novo Testamento não existe tal coisa. E digo mais, no Novo Testamento, o nosso mestre, o Rabi, ele deixou bem claro que somente ele é o nosso mestre. Por isso mesmo é que ele falou que a ninguém chamareis de pai, porque nas escolas de profetas, os aprendizes de profetas chamavam os professores, os profetas em si, de pai. E os aprendizes eram chamados de filhos. Isso você pode ver na história de Elias e Eliseu, é bastante claro, Até onde eu me recordo e sei, penso saber, Eliseu não é realmente filho de Elias na carne, mas Eliseu era um aprendiz, de Elias, Então a resposta é não, E bom, qual é a implicação mais grave que existe, ou quais são as implicações mais graves que existem nos cursos de teologia ou no fazer os cursos de teologia? Irmãos, em se tratando de um contexto apostólico, num contexto, como é que eu posso dizer, de igreja primitiva, o que nós vamos tocar aqui é algo bastante diverso do que você talvez esteja acostumado a ouvir, Então, nesse contexto apostólico, o curso de teologia, ele representa, na verdade, em primeiro lugar, as divisões, Ele representa toda essa diversidade que existe da teologia protestante, que não é uma só, ela tem várias vertentes, como também da teologia católica, E aí existe um aspecto interessante, ou dois pelo menos, interessantíssimos, que são o de graça dai, o de graça recebestes e o de graça dai, que na maioria dos casos, não digo em todos, mas os cursos de teologia, eles são pagos, E isso implica em algo muito grave, que é o quê? Que as pessoas retribuam, aquele cidadão que fez o curso de teologia, como retribuem um médico, um engenheiro, um advogado, que é doutor muitas vezes no assunto, que é mestre no assunto, segundo a ciência dos homens, Então, essa retribuição vem através do sistema que aí está, onde existem dízimos, ofertas, onde existe por que não dizer, um templocentrismo, algo que beneficia muito mais aos templos do que as pessoas. As pessoas muitas vezes padecem e os templos são luxuosos, Esse é um aspecto, Isso não existe uma generalização. O que existe, na verdade, de geral aí é que, de uma maneira quase geral, os cursos são pagos, primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que eles representam divisões de pensamento, ideológico, de forma de entender a Escritura, e aí, eventualmente, cada um faz o seu curso de preferência, O outro aspecto, que talvez seja o mais importante, irmãos e irmãs, é que
o curso de teologia, e isso é uma coisa que eu gosto muito de tocar e de falar, o curso de teologia ele implica numa ciência humana, tá? Como assim, Igor? Se é um curso sobre Deus, né? Sobre o Altíssimo, sobre a Bíblia. Entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Se você pegar uma pessoa, qualquer pessoa que esteja aí pelos bares da vida, ou enfim, né? Uma pessoa que esteja às vezes até numa outra religião, né? E você chegar e falar para ele, ó, você está numa situação difícil, não tá? Eu gosto de dar esse exemplo é interessante. Você está numa situação difícil financeira, não tá? Bom, eu quero fazer uma experiência com você, eu tenho dinheiro, tá? Eu vou lhe pagar um curso de teologia, você vai fazer o curso de teologia, tá? E além do curso de teologia, ainda vou te dar uma bolsa, um dinheiro. Você vai receber aí 2, 3 salários todo mês, só para você ser assíduo lá, entendeu? Vai ser como um trabalho para você. Eu vou despender aqui de 10 mil reais todo mês só para essa sua despesa. 5 mil do curso e bota aí mais 5 mil na sua mão todo mês. Tenho dinheiro para gastar com você, mas é uma experiência. Eu quero que você complete o curso, entendeu? Eu pergunto aos irmãos, na qualidade de uma ciência humana, né? Essa ciência humana, ela vai garantir que aquela pessoa seja convertida? Ou seja, por que do exemplo? O exemplo visa, né, como é que eu posso dizer? Essa parábola, essa hipótese, né? Ela visa, na verdade, questionar a espiritualidade do curso. E, na verdade, não existe um compromisso necessariamente com a espiritualidade, né? É um curso científico, uma ciência humana, vamos dizer assim, né? Assim como psicologia, ciência humana, sociologia, antropologia, arqueologia também acho que é ciência humana, não é exata, enfim, né? E a bem da verdade, meus irmãos, as coisas se discernem, vocês sabem disso, né? O espiritual é o espiritual. Pode ser que alguns irmãos façam curso de teologia e já sendo alguém, vamos colocar nos nossos termos, como irmãos, nascido do Espírito, nascido de novo, e aquilo ali se torne proveitoso para ele, eventualmente sim, apesar de todos os pesares do que eu falei antes, né, que o de graça recebeste e o de graça dai vai se perder, de uma certa forma vai se perder. Ele vai se tornar um partidarista, né, de uma das linhas de dentro ali da teologia do protestantismo, ele vai se tornar, né, partidarista de uma das linhas ou não. Às vezes ele consegue se libertar do partidarismo e ter uma própria visão dele, né? O que eu acho um pouquinho difícil, né? Porque não é isso que a gente vê. Todo mundo que cursa geralmente teologia, quando está no desempenho da sua função social, vamos colocar assim, ele automaticamente é partidarista. Quanto ele quer seguir um caminho que não é o proposto pela própria teologia, né, que inclui o assunto do vídeo 2, que é o nicolaísmo, né, ele precisa sair fora. Não, se aposenta, vai fazer outra coisa, faz uns vídeos aí na internet e monetiza, não sei. Mas como um eclesiástico, né, ele muito provavelmente ou não vai conseguir se manter, porque as pessoas procuram esse tipo de estabelecimento com certas características, ou simplesmente ele vai ser afastado caso exista alguma autoridade eclesiástica acima dele, né, que diga, bem, você não serve mais para trabalhar nessa função, né, que inicialmente você esteve trabalhando esses anos e recebendo aí seu salário, etc. Né? Não estou entrando nessa questão de salário, não estou entrando em nenhuma dessas questões, ok? Só estou falando da questão da teologia, tá? Eu, na verdade, eu tenho eu não diria medo, sabe? Mas eu tenho eu vejo com maus olhos, entende? Não quem fez teologia, porque tem muitos irmãos excelentes, sinceros. Por exemplo, eu posso citar o João Peixoto, por exemplo. É um irmão que, sabe, você vê que ele é sincero, né? E tantos outros que são... existem Balaãos. Eu não vou poder citar o nome, mas tem uns Balaãos aí. O que é ser Balaão? Aí a gente entra de novo lá no Apocalipse, né? Nessa questão da eclésia. Tudo aqui trata a esse respeito da eclésia, né?
Então, o que é ser da doutrina de Balaão? É fazer os filhos do Altíssimo tropeçar. E você vê aí pastores que eu até acompanhava, né, com gosto, né, que até falavam sobre arrebatamento, mas ensinando que é até difícil, ruim de dizer isso, né, mas que entre quatro paredes o sexo oral é válido, né, é permitido, entendeu? E, enfim, tá induzindo o povo a tropeçar, entendeu? Tá induzindo o povo a tropeçar. Eu não vou entrar agora nesse vídeo, nesse mérito, mas existe sim, né, muito para se conversar sobre certos assuntos e que eventualmente alguns, né, tropeçam, não só tropeçam, o problema não é quando o cidadão tropeça, né, mas o homem muitas vezes com bastante teologia, né, inclusive utilizou aí um argumento esdrúxulo, comparando o sexo oral com, né, a questão dos seios da mulher, o homem, né, beijar os seios da mulher. Enfim, não vou entrar muito em detalhes porque, né, é delicado falar dessas coisas, mas no final de tudo e das contas, né, o teólogo ou os teólogos envolvidos nesse material, né, usados aqui apenas como um exemplo, né, de como a teologia ela pode ser furada, né, eles se colocam na posição de Balaãos, né, se colocam na posição de fazer o povo tropeçar, e é grave, né, o tropeço aí é um pouquinho delicado, né, um pouquinho cabuloso, né. Então, voltando à questão da teologia e todas as mazelas que traz, eu vou dar uma pausa aqui porque o braço cansa, eu não tenho pedestal, eu fico segurando. Então, a questão da teologia é algo que não pode dar necessariamente os frutos, né, que se espera. E afora o que a própria irmã Rosa Santos, que tão carinhosamente participou aí com comentários no vídeo anterior, né, falou. Esse curso de teologia, né, essa diferenciação que existe de um homem que é o cientista, é o doutor em divindade, etc., né, que eu nem sou muito chegado a ouvir, prefiro ouvir os irmãos mesmo, como seria numa assembleia, numa eclésia natural, né, nós ouviríamos mais os irmãos do que aquele que semeou os irmãos, porque quem semeou já não está aqui hoje, já está lá, né? Como era o caso de Shaul, né? Então, eu acho que eu me perdi no assunto, mas assim, esse curso assim de teologia faz com que as pessoas, irmãos, idolatrem aquele indivíduo, né? Tenham naquele indivíduo uma pessoa iluminada, inerrante, né? E uma coisa não implica noutra, que é o aspecto talvez principal do problema de se fazer teologia. Teologia não garante espiritualidade. Você pode encontrar pessoas que, como o irmão Ricardo Luiz fala, Jesus tem mais espiritualidade, né? E tem mais intimidade, comunhão com o Altíssimo, né, do que aqueles que têm curso de teologia, tem isso, tem bacharel, tem não sei o quê, mas, né, não tem a intimidade. Por isso mesmo que, ao exemplo da Escritura, para finalizar, já que o vídeo alcança aí seus quase 15 minutos para finalizar, por isso que o Mashiach escolheu homens simples, homens israelitas, né, que consideravam e conheciam de uma certa forma a lei. Claro, eles não eram tão ignorantes assim, eles poderiam até não saber escrever, mas eles eram pessoas que tinham algum conhecimento da Escritura, sabe? No sentido de ter ouvido, de serem homens tementes, entendeu? Eles eram perfeitos? Não. Mas ele escolheu pessoas simples. Isso está em Coríntios, está muito explicado lá, né? Que ele não escolheu os sábios desse mundo, ele não escolheu os poderosos, mas escolheu as coisas simples desse mundo para confundir as complexas. Acho que ele chama de tolas ou ignorantes, para confundir as sábias, né?
Então tá lá em Coríntios, eu acho que é 1 Coríntios, se eu não me engano. Se não for, é 2 Coríntios, mas é bem no começo do livro, tá? Eu peço até desculpa porque eu não preparei aqui, não observei, mas tenho certeza que tá em uma das 2 cartas de Coríntios, aos Coríntios, no começo, tá? Então era isso que eu queria trazer, irmãos e irmãs, essa reflexão, essa simples reflexão para vocês terem uma outra perspectiva do que é a teologia, né? Num sentido de ver realmente que ela é uma ciência humana e que qualquer um pode chegar ali e fazer com a intenção, inclusive, de fazer daquilo a sua profissão, né? Não sei, né? Eu não vou entrar no mérito se é errado, se é certo fazer da profissão, não vou entrar no mérito. O problema em si, e aí eu entro no tópico que é talvez o mais profundo do vídeo. Todas essas divisões, as placas, as denominações, elas provêm, se não de uma coisa só, teologia. Eu afirmo isso porque tive conversando com um irmão, o irmão Jorge, né? Um irmão idoso, e nas nossas conversas, nos nossos debates, buscando e falando só das coisas da Escritura, né? Chegamos à conclusão juntos, né? E cremos que no Espírito, né? Que é a teologia que traz essas divisões, entendeu? Até porque existe a questão do mais alto, do mais baixo, do melhor, do pior, do inferior, do superior. Aí daqui a pouco um já não aceita. Ih, não, isso aí, né? Vem cá, vamos fazer aqui fazer uma divisão aqui, fazer uma heresia é divisão, né? Fazer uma heresia aqui, vamos, né? E aí, como diz as escrituras, que é cada um por seu bocado, né? Se eu não me engano. Então é isso, irmãos. O fruto, né, da teologia são as divisões. Ainda que ela possa ser positiva, né, ela não substitui a espiritualidade, muito pelo contrário. Ela, se for uma ciência humana, é só uma ciência humana. Pode ser que com a espiritualidade ela tenha um terreno fértil? Sim, mas a espiritualidade é muito mais importante, né? É muito mais rica do que a teologia em si, porque a teologia em si é nada, na verdade, né? A teologia em si tem sido usada só como uma ferramenta de domínio, de idolatria, né? E assim por diante, meus irmãos. Como o vídeo vai se estendendo e ultrapassa aí os quase 18 minutos, eu agradeço os irmãos que têm assistido aí os vídeos. O canal aqui, esse canal, Aprendiz de Aula, ele não vai ser monetizado, então o irmão pode seguir tranquilo e calmo, tá? Pode seguir que não vai ter monetização, não vai ter nada, entendeu? Nesse sentido, é um canal pensando na noiva do Cordeiro, naquilo que a gente pode falar e fazer para alertar os irmãos, aparar as arestas para que a noiva do Cordeiro seja mais volumosa, né? Que mais pessoas venham participar do arrebatamento. É esse o propósito. E digo isso no sentido das pessoas que são crentes. Não estou falando de quem está de fora, não. Sabe? Estou falando das pessoas que são crentes que, por causa de enganos, de balaãos, de teologia, de nicolaísmo, de idolatria, estão candidatos a ficar de fora. Entendeu? Então, caso você queira saber um pouquinho mais, tem um vídeo, acho que de 1 minuto mais ou menos, que é o primeiro vídeo apresentando o canal. E se você quiser me acompanhar aí e participar da conversa, os comentários vão estar abertos. E eu te agradeço aí por você ter participado. Hoje o vídeo foi um pouquinho menos formal, né? O outro ficou assim um pouco mais formal. Você não faz ideia de quantas vezes eu fiz aquele vídeo, mas foi uma satisfação estar fazendo esse vídeo pro Altíssimo em favor da noiva do filho dele, do Cordeiro, e que o Criador dos céus e da terra continue te abençoando, te iluminando, sabe? E Ele tem os melhores planos para você, sabe? Os planos dele são de bem e não de mal para a tua vida. Deixa Ele trabalhar, vamos deixar Ele trabalhar, que Ele tem coisa boa pra gente, né? Ele tem coisa que nesse mundo não se acha, tá bom, meus irmãos? Aleluia. Vamos para casa, gente, vamos para casa. Aleluia. Obrigado, irmãos. Shalom.